As 100 melhores histórias da Bíblia. Capítulo 16. José e os sonhos do faraó. Na fortaleza do faraó, graças ao Senhor e àquele natural magnetismo que lhe granjeava sempre a simpatia de todos, logo José caiu nas graças do comandante. Assim, apesar de manter o status de preso, foi aos poucos transformando-se numa espécie de homem de confiança do comandante, realizando tarefas cada vez mais importantes junto à administração. Ora, passado algum tempo desde a chegada de José, chegaram à fortaleza 2 funcionários do palácio do faraó, mais exatamente o copeiro Mor e o padeiro oficial da corte, presos sob a grave acusação de traição. O comandante da fortaleza encarregou José de prover as necessidades da dupla, que, apesar da situação aflitiva em que estava, nem por isso havia perdido totalmente a esperança, uma vez que ainda pairava sobre ambos a possibilidade de uma reversão em seu processo. "Eu sou inocente", disse o copeiro Mor, tão logo virá adentrar a sua cela o jovem administrador. "E eu também", disse o padeiro, de olhos baixos. José, que apesar de tudo também não deixava de ser um prisioneiro, recebeu-os com a simpatia devida a sócios de um mesmo infortúnio. "Estejam calmos, pois também sou inocente", disse José ao trazer-lhes a comida. "E vejam, meu estado não é tão desesperador afinal." Os 2 acusados entreolharam-se, tornando-se um pouco mais calmos. Os dias se passaram, até que numa mesma noite os 2 prisioneiros tiveram sonhos intrigantes, que os deixaram profundamente inquietos. José, bom observador, não pôde deixar de notar o estado deprimido que eles apresentavam na manhã seguinte, quando foi levar-lhes o café da manhã. "Por que voltaram a ficar acabrunhados?" perguntou logo ao entrar na cela. "Tivemos um mau sonho", disse o copeiro Mor, "e não sabemos se trata-se de um mau presságio." José, que gostava muito de sonhos, sentiu grande interesse em saber o que ambos haviam sonhado. O copeiro Mor foi o primeiro a falar. "Sonhei que estava diante de uma vinha", disse ele. "Dela brotavam 3 galhos, dos quais, por sua vez, pendiam cachos enormes de uvas maduras. Depois de colhê-las, espremi-las bem sobre uma taça, oferecendo-a ao faraó." José, que escutara o relato atentamente, não teve dificuldade alguma em interpretar as palavras do copeiro Mor. "Seu sonho é muito fácil de ser interpretado", disse, com um semblante risonho. "Os 3 galhos representam 3 dias, o prazo que deverá aguardar para ser retirado daqui e elevado outra vez à condição de copeiro do faraó." O rosto do copeiro Mor iluminou-se de esperança. Mas ainda restava o sonho do padeiro. "Conte-me agora o seu sonho", disse-lhe José. O padeiro disse então que vira a si mesmo no sonho com 3 cestos repletos de comida sobre a cabeça, até que algumas aves pousaram sobre o de cima, comendo tudo quanto ali encontraram. José escutou com atenção e, quando finalmente compreendeu, não conseguiu evitar de desviar os olhos do pobre padeiro. "Não vai me explicar?" disse ele de olhos ansiosos. "Seu sonho significa o seguinte", disse por fim José. "Você também será tirado daqui dentro de 3 dias e será elevado a um poste." "Como?" disse o padeiro, fazendo-se mais branco que a farinha que usava. "Infelizmente devo preveni-lo de que a imagem das aves bicando o cesto acima de sua cabeça anuncia que você será enforcado e que as aves virão comer sua carne." E assim foi. Dentro de 3 dias, o copeiro Mor foi retirado da fortaleza e restabelecido em seu antigo cargo, enquanto o padeiro foi miseravelmente enforcado. José despediu-se do copeiro Mor
rogando-lhe que não se esquecesse de pedir ao faraó pela sua libertação, em retribuição ao favor que lhe fizera. O copeiro jurou com tanta ênfase que assim o faria, que José teve a certeza de que não o faria. Cerca de 2 anos haviam se passado desde a chegada de José à fortaleza. O copeiro Mor, outra vez debaixo das graças do faraó, efetivamente se esquecera da promessa que fizera ao filho de Jacó, e vivia feliz no palácio real. Tudo parecia ir bem, até que certa manhã o rei dos egípcios acordou em grande sobressalto. "Tragam os adivinhos", disse ele, tão logo ergueu-se do leito. Já instalado em seu trono, o faraó recebeu os adivinhos da corte, astrólogos, arúspices e magos de diversas escolas, aos quais expôs na íntegra o sonho inquietante que tivera. "Na verdade, não sei se foram 1 ou 2 sonhos", disse o faraó. "2?", disse o astrólogo. "Sim, mas tão parecidos que talvez não passem de um só", disse o faraó. Diante dele estavam os magos em pé, todos na mesma posição, alisando as barbas, com o cotovelo direito apoiado sobre a mão esquerda espalmada. Todos estavam muito tensos, pois aquele começo ambíguo lhes advertia de que dessa vez a interpretação seria muito difícil. "Prestem atenção", disse o faraó. "O primeiro sonho começou assim. Estava eu à beira do sagrado Nilo quando vi sair, de repente, das suas águas, 7 vacas sadias e bem nutridas, que se puseram a pastar nos juncos. Logo em seguida surgiram outras 7 vacas, só que extraordinariamente magras. Elas aproximaram-se então das gordas e as devoraram, sem que com isso deixassem de parecer menos magras. Os magos cerraram os olhos e alisaram as barbas, disfarçando sua confusão. O segundo sonho decorreu da seguinte maneira, disse o faraó, após uma ligeira pausa. Estava eu no mesmo lugar, quando vi brotar 7 espigas do chão, rechonchudas e apetitosas. Logo depois, surgiram outras 7, porém ressequidas e sem viço algum. Então, o vento forte as sacudiu e fez com que as espigas secas absorvessem as boas. E esse foi o final do segundo sonho, ou da segunda parte do primeiro. Vocês o dirão. Vocês o dirão. Isso significava que nada mais havia a ser dito pelo soberano, e que cabia agora aos adivinhos destrinçarem o sentido de suas palavras. Novamente, todas as barbas foram alisadas nervosamente. "Vamos nos reunir, grande faraó", disse o principal deles. Os adivinhos saíram juntos por uma porta lateral, arrastando seus pesados mantos. Uma vez reunidos, mergulharam num profundo e acirrado debate, que durou quase o restante do dia. Em primeiro lugar, seriam 1 ou 2 sonhos. Esse debate preliminar consumiu boa parte do concílio. Tomando por base a obra Exposição Douta acerca do sonho continuado, que havia escrito anos antes, o arquimago imaginou ter provado de maneira categórica que o sonho do faraó não passava de um sonho duplo de natureza continuada, uma forma mista do sonho unívoco e do sonho continuado. A diferença está apenas na interrupção, disse ele com segurança. Nem por isso deixaram de haver objeções. O segundo mago da corte, por exemplo, rival contumaz do primeiro e autor da refutação cabal à existência do sonho continuado, não hesitou em sair em defesa da verdade, ou seja, daquilo que sua obra afirmava, ou antes negava. A interrupção líquida com qualquer possibilidade de continuidade, uma vez que com ela rompe-se o liame da conectividade onírica, dissera ele, cujo abuso de termos complicados fazia desconfiar da consistência dos seus argumentos. A discussão acendeu-se.
Da exposição das teses passaram, sem interrupção alguma, ao rancor continuado, e teriam ido além se alguém não tivesse lembrado aos sábios que ainda faltava o principal, que era interpretar o sonho. Depois de quase um dia inteiro de debates, os adivinhos viram-se obrigados a retornar à presença do faraó. A que conclusão chegaram? Disse o faraó. O mago superior adiantou-se e disse: é certo que o faraó teve sonhos distintos, mas de uma mesma natureza. Muito bem, e por quê? Porque eles falam de duas coisas distintas, mas interligadas. Prove isso. Antes, é preciso dizer que, além desta, elaboramos ainda várias outras teses, grande faraó, tal a complexidade do sonho que nos apresentou. Diga-me apenas a mais importante. Conforme for ela, poderei imaginar a força das outras, menos importantes. Um sutil método, faraó. O arquimago inteiriçou-se e começou a falar, não sem antes narrar o método empregado pelos sábios para chegarem às suas conclusões, o que irritou tão profundamente o faraó que este viu-se obrigado a interrompê-lo bruscamente. Basta de preâmbulos. Dê-me logo a explicação. O primeiro sonho, grande faraó, disse o adivinho, refere-se às vacas magras e às vacas gordas. As 7 vacas gordas que surgiram primeiro representam as 7 dinastias que reinarão de maneira gloriosa a partir da sua. Depois da 7ª, haverá ainda outras 7, que reinarão de maneira medíocre, a ponto de apagar o brilho das 7 anteriores. O faraó escutou sentado, com o queixo apoiado no pulso direito. Depois de estudar e pesar bem as palavras do mago, disse: quer dizer que meu sangue gerará 7 dinastias brilhantes e depois outras 7 imbecis? O adivinho curvou a cabeça. E que estes 7 biltres derradeiros serão os últimos de minha linhagem? Se o erro não tiver, grande faraó, se misturado às nossas cogitações. Imaginemos que o tenha feito. O que tem a dizer acerca do segundo sonho? As 7 espigas magras, que engolem as 7 gordas, querem dizer apenas que o faraó irá tomar 7 esposas fecundas e que depois dessas, outras 7 estéreis irão fechar o ciclo de sua história matrimonial. O faraó fez um esforço tremendo para crer nas palavras do adivinho, mas não conseguiu acreditar em uma única delas. Não entendi que ligação possa haver entre essas duas brilhantes interpretações, disse o faraó secamente. Passemos à segunda tese. A segunda tese, que é bem menos consistente que a primeira, diz que as 7 vacas gordas engolidas pelas 7 vacas magras representam 7 potências aliadas que o faraó verá transformarem-se em potências inimigas. Oh, é mesmo? Disse o faraó, afetando o espanto. Sim, e as 7 espigas gordas absorvidas pelas 7 espigas secas significam que, neste período, 7 astros favoráveis serão eclipsados por 7 astros desfavoráveis. Surgirão 7 novos astros na cúpula dos céus, é isso? Disse o faraó. Não exatamente, disse o astrólogo, cujas barbas já estavam orvalhadas de tanto suor. Haverá uma revolta entre os astros, de tal sorte que os astros desfavoráveis tomarão ascendência sobre os favoráveis. Explique-me exatamente como tal se dará, disse o faraó, erguendo a voz. Bem, exatamente como o grande faraó eu ainda não saberia precisar. Quantas teses magníficas ainda restam? 9 teses. Se eu estivesse com ânimos para gargalhar, certamente que não sairia daqui sem escutar a última, disse o soberano com profundo desprezo. O faraó estava prestes a mandar pendurar todos os charlatães pelas orelhas no portão principal do palácio, quando observou as cabeças dos magos totalmente pendidas e as barbas coladas aos peitos, e só por causa disso desistiu do projeto.
Desapareçam todos, disse ele simplesmente. Os magos sumiram-se num atropelo, deixando o faraó entregue outra vez às suas preocupações. A noite chegou e ele ainda estava sentado em seu trono, numa posição derreada, que era a mais perfeita expressão de seu desânimo. Nesse instante, o copeiro mor adiantou-se para servir-lhe uma taça de vinho. Entende por acaso de sonhos, copeiro? Disse o soberano, observando de modo displicente o lacaio verter sobre a taça o conteúdo da dourada jarra. Infelizmente não, grande faraó, disse o copeiro humildemente. O faraó tomou a taça em suas mãos e, após estudá-la detidamente, disse: Nem tomando uma jarra inteira se animaria a interpretar um sonho que tive acerca de vacas gordas e vacas magras? Receio que após uma jarra inteira, grande faraó, seria bem pouco conveniente o que teria a dizer acerca de vacas gordas e magras. O faraó contraiu ligeiramente o músculo do lábio esquerdo, num arremedo de riso. O copeiro mor já retirava-se à maneira dos escaravelhos quando foi assaltado, porém, por uma súbita lembrança. Grande faraó, lembrei-me de alguém que talvez possa auxiliá-lo, disse ele, quase eufórico. A taça já vazia caiu da mão do faraó e foi rolar pelo chão, num ruído saltitante que era um perfeito acompanhamento para o seu novo estado de espírito. O que disse? Falou o faraó, endireitando-se no trono. Conheci um homem na prisão que tinha um talento verdadeiramente assombroso nessa arte, disse o copeiro, dando uma grande palmada no joelho. Instado pelo rei, o copeiro mor disse tudo o que sabia sobre José, de tal sorte que no mesmo instante foi despachado um emissário à fortaleza para libertar o filho de Jacó e trazê-lo até o palácio do faraó. José estava entregue às suas atividades na fortaleza quando o emissário chegou. Ao ser informado de que deveria deixar imediatamente o lugar e rumar até a presença do faraó, José não demonstrou grande surpresa, pois pressentira, desde os dias de Canaã, que um dia chegaria a estar entre os grandes do mundo. No mesmo instante, largou o que fazia e seguiu os passos do emissário. Quando deu as costas às muralhas da prisão, sabia que jamais tornaria a pisar aquele lugar. Amanhã estarei diante do faraó, disse o homem, tão logo haviam deixado a fortaleza. De como se comportar diante do filho do sol dependerá o seu destino. José entrou com o emissário numa embarcação ligeira, e logo após, ambos desciam o Nilo estuante. O emissário percebeu nos traços de José que ele parecia razoavelmente animado, e concluiu daí que era produto da perspectiva de conhecer o faraó. Mas o emissário estava errado. A animação de José provinha da constatação de que era novamente um homem livre, ou ao menos de que havia uma grande possibilidade de que muito em breve assim viesse a ser. Pois apesar de ter sido bem tratado na fortaleza, nem por isso ela deixara de representar um outro poço, um poço amplo e arejado, por certo, onde tinha um bom grau de liberdade em seus movimentos, mas ainda assim um poço. Agora, contudo, estava novamente a céu aberto. Do seu recanto, podia observar as pessoas saudáveis e bem dispostas irem e virem em suas ocupações cotidianas. Elas eram, bem ou mal, senhoras do seu destino. O junco que o levava chegou à cidade do faraó ao final do dia, e já na manhã seguinte foi levado à presença do faraó. Assim que José pôs os olhos sobre o grande personagem, sentiu que poderia perfeitamente enfrentá-lo. Ele era apenas um homem, pensou o ex-prisioneiro, e bem longe de estar sob o favor divino. José concluiu, enquanto escutava as palavras iniciais do soberano, que não sentia diante dele nenhum terço do respeito que sentia diante de seu pai, no qual sentia pairar uma aura superior, alheia a ele próprio. Jacó
só transcendia ao meramente humano por causa daquela aura permanente que o envolvia. E isso o faraó não possuía de jeito nenhum. Meu copeiro disse que sabe interpretar como ninguém qualquer sonho, disse o faraó, a quem agradara o aspecto sereno de José. Deus é quem o sabe, respondeu ele, definindo as coisas. Apesar de nutrir um certo desprezo pelo faraó, príncipe de uma nação de gentios que era, nem de longe José sentiu o asco que seu pai certamente deveria ter sentido naquele instante, tomando ares naturais daquilo que um futuro distante chamaria de um autêntico cosmopolita. O faraó contou então a José os 2 sonhos que tivera, com grande expectativa da resposta que teria. O segundo, por sua vez, escutou a narrativa dos estranhos eventos de olhos fechados, como se ele próprio devesse sonhar os sonhos do faraó. Assim que o faraó encerrou a narração, José sentiu-se rejubilado. Muito fácil, na verdade, pensou ele. O faraó teve um único sonho, começou ele dizendo sem qualquer preâmbulo. Um único sonho, exclamou o faraó. Sim, já havia pensado nisso. José fez silêncio, esperando que o rei terminasse seus comentários. Adiante, adiante, disse o rei, pressentindo um feliz resultado. O sonho das 7 vacas gordas, devoradas pelas 7 vacas magras, quer dizer que estão para vir 7 anos de fartura, e que, após estes, outros 7 de absoluta carestia sobrevirão. O faraó arregalou os olhos e, assim que conseguiu ordenar as ideias, sentiu que elas tinham aquele mesmo cunho de veracidade que emana de uma charada corretamente solucionada. É claro! Por que não pensei nisso antes? Tão logo o faraó encerrou suas expansões de entusiasmo, José recomeçou a falar. A segunda parte do sonho, já que ambas as visões fazem parte, inequivocamente, de um mesmo sonho, na qual as espigas murchas absorvem as viçosas, quer dizer o mesmo, ou seja, que 7 anos de abundância antecederão a 7 anos de miséria. Dessa vez o faraó pareceu um pouco menos entusiasmado. Mas que necessidade haveria de 2 sonhos iguais? Um vem em reforço do outro, disse José calmamente. Enquanto o sonho das vacas refere-se à pecuária, o sonho das espigas diz respeito à agricultura. Que gênio! Pensou o faraó, sendo tomado logo em seguida por uma raiva homicida contra os seus magos de Araque. E o que mais? Perguntou, esperando escutar outra maravilha. O que há mais? Disse José, olhando para o faraó com toda a firmeza, sabendo que jogava naquele instante os dados de toda a sua sorte futura. O que há mais é que o faraó deverá se acercar de um homem capaz de levar adiante todas as providências, para evitar que os 7 anos de abundância se percam nos 7 anos de carestia. Durante alguns instantes, os olhos do rei estudaram detidamente as feições de José, como se investigassem nelas o menor sinal da ambição. José suportou o exame com o mesmo ar desassombrado, de quem sabe o que diz e o que deve ser feito, sem que com isso pareça estar transpondo os limites da presunção ou da cupidez. Você é o homem, disse o faraó após alguns minutos. José não moveu um único cílio, como se aquela conclusão devesse parecer uma consequência perfeitamente natural dos fatos que ele anunciara. E assim, efetivamente foi. Ao consultar seus ministros, o faraó não encontrou resistência da parte de nenhum deles para levar adiante o seu plano de nomear José, o grande provedor do Egito. Embora, sem dúvida, devesse parecer extraordinariamente improvável que o soberano do país mais poderoso do mundo houvesse por bem instalar no segundo cargo mais importante do Egito um ex-escravo e prisioneiro hebreu, pertencente a uma raça execrada, e isso pelo simples fato de ele haver decifrado um sonho bizarro.
Os espíritos mais piedosos, no entanto, encontrarão aqui a oportunidade que aguardavam para suprirem largamente a ausência de milagres mirabolantes, que até este passo ainda não haviam surgido na história de José, tomando essa decisão do faraó como uma verdadeira intervenção sobrenatural daquele mesmo espírito superior que comandou os passos de Abraão e de Isaac. Uma vez instalado no cargo, tão importante que o faraó havia declarado com todas as letras que ninguém levantaria o dedo mínimo em todo o Egito sem a sua anuência, ficou José de mãos livres para tomar as medidas que julgou cabíveis para enfrentar os dias bons e maus que se aproximavam. Durante os 7 primeiros anos de fartura, construiremos locais para a armazenagem dos grãos em todos os recantos do Egito, disse ele aos seus auxiliares diretos, de tal sorte que, quando sobrevierem os anos de penúria, haja comida bastante para distribuir aos necessitados, e ainda vender aos povos de todas as nações, que para cá correrão em desespero, a fim de não perecerem de fome. José, como estadista nato que era, certamente que não planejava seus atos movido unicamente pelos cordéis da caridade. Entre seus planos estava o de cobrar preços elevadíssimos pelo alimento estocado às ricas nações vizinhas e rivais, transferindo, destarte, a riqueza daquelas nações para os cofres do faraó. Tal plano, de certo, deveria ter contribuído poderosamente para que José fosse cada vez mais bem visto pelos egípcios, pois sempre será bem-vindo, pelos séculos dos séculos, aquele que souber fazer frutificar de maneira generosa a árvore sagrada do dinheiro. Quando teve a certeza de que José era o homem ideal para fazer frente às adversidades, resolveu que ele deveria tornar-se, de certo modo, também um egípcio. E se algum dia ele resolver voltar para os seus, disse o faraó, um dia secretamente a amigos e conselheiros. E que outro meio melhor haveria para fixá-lo para sempre no Egito, senão lhe dando uma esposa e posteriormente uma família? Raciocinou ainda. Já no primeiro ano, o faraó tratou então de arrumar uma esposa para o provedor, que se chamou Asenat. Ela era filha de Potifera, poderoso sacerdote de On, e dessa união surgiriam os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, que mais tarde dariam nome a 2 das 12 tribos de Israel. Quando os anos de fartura se acabaram, sobrevieram, com efeito, os 7 anos de carência. Se até ali havia ainda alguma dúvida quanto ao valor e à integridade do estrangeiro, alçado a tão elevada posição na terra do deus Amon, depois que a primeira cheia do Nilo simplesmente não aconteceu, privando a terra do humus nutritivo que todo ano ele deitava às terras do Egito, deixou de haver qualquer resistência em relação ao provedor. Os sítios e depósitos de grãos em todo o Egito estavam abarrotados até as bocas, de tal forma que não se podia temer em parte alguma do Egito pela fome severa que se anunciava. Mas isso foi no Egito. Nos países vizinhos, mesmo nas grandes nações, dotadas de muitos recursos, já no segundo ano da carestia, fizeram-se sentir os primeiros e desesperadores efeitos da fome. Levas imensas de comerciantes começaram a afluir para diante dos portões que cercavam a terra do faraó, a fim de tentar adquirir, pela mão do grande provedor, cuja fama já se espalhara por todo o Oriente, o alimento que escasseava por toda parte. Enquanto José atendia toda essa gente, além do seu próprio povo, ao qual dispensava gratuitamente o alimento, foi certo dia assaltado por uma repentina constatação. Meu pai e minha família, em que situação estarão na distante Canaã? Angustiado por essa nova dúvida, já que até ali não havia tido tempo para pensar em outra coisa a não ser em consolidar o seu poder na terra adotiva do faraó, José determinou que doravante todas as sentinelas que guardavam as portas que davam acesso ao Egito
deveriam estar de sobreaviso para a possibilidade de que por elas cruzasse algum membro, ou mesmo todos, de sua família, vindos das áreas do deserto, que, como um mar de pó, circundava todo o vasto império. José, de fato, não custaria muito a ter uma notícia a este respeito.